movimentação que continua nos bastidores políticos aqui de Joinville para a eleição do ano que vem para prefeito de Joinville. E o MDB já tem vice na chapa já para concorrer à prefeitura de Joinville, Osni? Você falou bem, né? Essa é uma das dúvidas, né, que a gente chega nesse final de ano. Eu não concordo com você quando você diz ainda continua. Não é ainda continua. A movimentação não continua, ela aumenta até. Nessa época de feriado, dentro de final de ano, festas e tal, a população envolvida com os assuntos referentes à ceia de Natal, agora vem a ceia de Réveillon, presentes de Natal, troca de presentes como foi ontem e tal. Então as atenções voltadas para a viagem, para as férias e tal, isso não quer dizer que continua a movimentação político-eleitoral. Ela aumenta isso sim. Que os partidos estão se reunindo muito internamente e tal, e dois ingredientes vêm ganhando força nessas reuniões que acontecem nesses dias, que é a questão da formação da chapa, né? Como nós falamos, uma das grandes questões é quem vai ser o vice do MDB, já que a candidatura está praticamente definida, será Fernando Krelin, deputado estadual, né? E o outro ingrediente, a outra questão são as coligações. Aliás, uma coisa tem a ver com a outra, né? Quais serão as coligações desses partidos e aí a composição da chapa, como vai ficar a chapa majoritária, o cabeça de chapa, o candidato a prefeito quem é, e o candidato a vice. E aí se espera as coligações para a definição do vice, evidentemente. Aí vai-se com aquela história, né? Olha, tem vaga de vice aqui, ó, se você vier comigo, formar a coligação, o vice é do seu partido. Por isso que o MDB não definiu ainda o vice, se o vice vai ser esse ou aquele e tal. Se for formada a coligação, com certeza o mais forte dos partidos que formarem essa coligação vai ter a vaga de vice. É sempre assim que acontece. E nesse momento não se sabe ainda se o MDB vai de chapa pura, se o MDB vai com o PSL do governador Carlos Moisés, quando começou-se um namoro muito sério já, desde outubro, novembro desse ano principalmente, e isso vai ser levado a efeito nas eleições. Aqui no maior colégio eleitoral teremos a união MDB-PSL do governador Carlos Moisés ou não? Enfim, essas pendengas é que estão sendo definidas e resolvidas nessas reuniões desses dias. O que a gente pode dizer é que nesse momento, nas questões envolvendo os partidos e tal, dois partidos estão chamando atenção para a definição de coligações e consequentemente da chapa majoritária. Pela esquerda, o PT. Francisco Assis, praticamente definido, é o candidato a prefeito. Por enquanto não há convenção, a gente tem que falar pré-candidato, ou candidato a prefeito. Mas o ex-deputado Francisco Assis deve ser o nome petista a prefeito da maior cidade do estado. Quem vai ser o vice de Assis? Depende. Se o PT formar coligação, vai ser um nome desse partido que formar coligação com o PT. Um outro partido de esquerda, quem sabe? PSOL? É mais complicado, mas o PSB, por exemplo, que tem nítida conotação esquerdista atualmente, enfim, seja qual for, será o vice deste partido a formar uma coligação esquerdista liderada pelo PT em Joinville. E o MDB? Fernando Krelin, que é o preferido do prefeito Udo Deller, está praticamente definido como candidato MDBista. Mas e o vice de Fernando Krelin? Aí há duas hipóteses. Se o MDB vai de chapa pura, será um nome MDBista. Se o PMDB ou MDB formar coligação, o vice será desse partido que formar a coligação. Os nomes mais fortes nesse caso, hoje, são os seguintes. Se não formar coligação, o MDB for de chapa pura, os vereadores Cláudio Aragão, presidente da Câmara, e Richard Harrison, um dos líderes do MDB, seriam os nomes mais cogitados para vice. Mas é aquela história, né? Qual vai ser o grande calcanhar de Aquiles de Fernando Krelin na campanha? Um político profissional, apesar de novo, de figura nova na política e de idade nova, já vem com os vícios de um político veterano. Nunca termina um mandato. Foi eleito vereador, não terminou o mandato de vereador, já foi para deputado. Agora, como deputado, também não vai terminar o mandato como deputado e já vai ser candidato a prefeito. Ou seja, vai nas mesmas formas dos velhos políticos. E aí vai pegar para vice mais um político, sendo um vereador, por exemplo, nesse caso, Richard Harrison ou Cláudio Aragão, é uma coisa temerária para o MDB.
Por isso mesmo que até o próprio Fernando Crelin estaria simpatizando com outro nome MDBista que não fosse tão político, até para amenizar as críticas que ele próprio vai sofrer de político profissional. E aí ganha força um nome bastante popular e que é novo na política, até porque não é político, talvez nem filiado seja, que é o nome do apresentador do grupo ND do Balanço Geral, Elber Sá. Nós conversamos com o Elber Sá ontem, tentamos conversar com Fernando Crelin, mas Fernando Crelin nem retornou a ligação, é aquela história, né? É melhor não falar nada, porque eu posso me queimar com os setores do MDB, e aí não é bom negócio, e é bom não falar também em outros nomes de fora do MDB, porque a gente não sabe a coligação que vai ser feita e tal. Então, nesse momento, está claramente exposto aí, Fernando Crelin não tem muito interesse em se expor, em se desgastar, qualquer palavra que fale pode custar caro. Mas Elber Sá conversou com a gente, falou que, olha, está conversando com uma série de partidos, o nome dele é forte, vem cotado, recebeu quase 10 convites aí para ser candidato, a princípio, a vereador. A princípio, repito, a vereador. Isso não quer dizer que não venha, de repente, não ser candidato a vereador, e sim a uma chapa com ligação e tal, e aí na cotação de vice-prefeito. Quer dizer, vai lá, de repente, mas ele continua não sendo filiado, continua jornalista tão somente. Não é aquela história, né? Vamos conversando, vamos evoluindo. Até agora existe o convite mais claro para ser candidato a vereador, mas também nada está confirmado nem a vereador, quanto mais a vice-prefeito. Está no jogo, vamos aguardar os desdobramentos. A segunda hipótese, se o MDB fizer coligação. Como a gente vem falando, a coligação com o partido do governador, o PSL, está um namoro adiantado já. Nesse caso, havendo essa coligação, um nome muito forte nesse momento seria o nome de uma mulher compondo essa chapa. E Tânia Arada, delegada, é uma das mais citadas nas reuniões MDBistas. Ela seria convidada a ingressar no PSL. Em ingressando no PSL, seria ela a candidata a vice compondo com Fernando Crelin. Nós também tentamos contato com a delegada Tânia Arada e também, como era de se esperar, não conseguimos falar com ela. Aquela história, né? Não, melhor não falar. Aquela história do canário na muda que não canta, né? De repente muda os rumos. É melhor não falar nada, é melhor não se desgastar. Enfim, Fernando Crelin não fala, Tânia Arada não fala. É esperar para ver os desdobramentos desse caso, os nomes estão aí, pode eventualmente surgir um novo partido nessa coligação, um novo nome dentro do próprio MDB, um novo nome numa eventual coligação, mas no momento, Tânia Arada e Elber Sá seriam os nomes mais fortes, não descartando outros tantos nomes que estão ali na eminência de se credenciarem a essa vaga.